E a Receita Federal mudou as regras para a declaração de imposto de renda em relação à renda variável, principalmente em relação à obrigatoriedade quem deve declarar. E aí já tem gente assim, eu não preciso declarar mais, nunca mais. Calma, calma. Não é bem assim. Tem algumas pessoas que não vão mais precisar declarar e eu vou explicar tudo tintim por tintim nesse vídeo aqui. Vamos lá? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Luciano Fernandes. Aqui nesse canal eu ensino investimentos, eu ensino finanças pessoais, inteligência financeira, desenvolvimento pessoal para você construir seu patrimônio e construir sua liberdade em todas as áreas, inclusive familiar, emocional, espiritual, tudo que eu posso te ajudar. Gosta desse tipo de assunto? Quer ser livre? Então já se inscreve aqui no canal, já dá o like, já encaminha esse vídeo para alguém que está querendo saber e está muito preocupado com as regras do imposto de renda. Eu recebi muitos pedidos de pessoas, Luciano, explica, eu confio em você. Então obrigado a todo mundo que pediu para que eu explicasse. Eu vou explicar aqui de uma forma simples o que mudou e o que não mudou na questão da declaração do imposto de renda em relação à renda variável, bolsa de valores. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa para você. As novas regras já demonstram um fato muito legal, que é o crescimento da educação financeira no Brasil. Crescimento do número de pessoas investindo na bolsa de valores. A grande quantidade de novos entrantes, de novos investidores na bolsa de valores. Eu me sinto responsável por isso também, fico muito feliz porque quando eu comecei a investir em 2015, final de 2015, nós tínhamos 1 milhão de pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores. E hoje nós estamos chegando, vou botar na tela aqui para você, quase 6 milhões de investidores em renda variável, tá? Só o ano passado entrou mais de 1 milhão, ou seja, nós tivemos só o ano passado um acréscimo de mais de 17% só em pessoas físicas entrando na Bolsa de Valores. Bom, isso é muito bom. A gente ainda está longe dos Estados Unidos, vou colocar na tela aqui para você também, Estados Unidos aí com quase 60% da população investindo. Eu sempre cito isso nos meus vídeos, as crianças investem na Bolsa de Valores, os pais costumam deixar para os filhos ações de herança e não imóvel ou dívidas como aqui no Brasil, mas a gente está crescendo, isso é muito legal, eu me sinto responsável por isso, eu fico feliz com isso, né? Então eu tenho até um dado aqui, ó, 80% dos investidores que começaram em 2022 começaram com menos de R$1.000. Talvez seja esse o seu caso. Era esse dado que eu queria trazer, porque para esse investidor é o que mudou. E a mudança que a Receita Federal anunciou em relação ao imposto de renda atinge exatamente esse tipo de investidor, o investidor iniciante, o investidor que tem pouco dinheiro, o investidor que começou a investir em 2022. Se esse é o seu caso, então presta muita atenção. Aqui no finalzinho de fevereiro, 27 de fevereiro, teve uma assembleia e a Receita Federal anunciou para o mercado essas novas regras. E de fato, o que muda, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos nivelar aqui. Tem muita gente que deixa de investir. Eu recebo muita mensagem sobre isso, muita gente me perguntando. Eu não invisto porque eu tenho medo do imposto de renda. Eu não invisto porque eu não sei declarar imposto de renda. Eu não invisto porque eu não quero pagar imposto de renda. Cara, a primeira coisa é isso, tá? Quanto mais você pagar imposto de renda, significa que mais dinheiro você está ganhando, mais lucro você está tendo. Então, você tem que parar com essa mente escassa de não querer pagar. Eu não estou defendendo aqui a parte tributária do Brasil. Só estou dizendo que, já que existe essa regra e eu tenho que pagar, é melhor eu pagar bastante, porque se eu pagar bastante é porque eu estou ganhando bastante. Agora, a carga tributária excessiva no Brasil é assunto para outro vídeo aí de indignação de todos, né? Mas vamos lá, é o seguinte, o que acontecia antes, para a gente entender? Antes, eu falei isso em vários vídeos já, qualquer ação comprada no ano anterior, qualquer fundo imobiliário, qualquer ativo financeiro, não só de renda variável, renda fixa também, você tinha que declarar à Receita Federal. Constar lá na sua declaração como um bem que você tem. Então, se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem um terreno, se você tem uma empresa, se é sócio de uma empresa, se você tem investimentos, você declara porque são bens. Podia ser uma ação. No ano anterior, na declaração desse ano, você tem que declarar. Tá? Agora, primeira coisa que eu quero lembrar, que eu sempre lembro, declarar não é pagar. Declarar não significa que você tem que pagar. Pagar são algumas regras, que eu já expliquei aqui em outros vídeos do canal, tem muito bem explicadinho lá dentro do meu curso Investidor Completo também. Agora, declarar não é pagar. Pagar em algumas situações, declarar é sempre, ou melhor, era sempre. E o que mudou? Vamos ver aqui exatamente as regras que mudaram. Bom, como eu falei lá no início do vídeo, o que mudou foi a questão de obrigatoriedade. Basicamente é quem é obrigado. Eu não sei se você sabe, mas algumas pessoas que não eram obrigadas por outras questões
como o tamanho do patrimônio ou quanto ganhou de salário ao longo do ano, né? Tinha que declarar de qualquer jeito. Eu sempre dizia, mesmo que você não tenha obrigatoriedade de declaração, como pessoa física, é seu pai, é sua mãe que declara, né, ou é outra pessoa responsável, você mesmo assim tem que declarar porque você comprou um ativo. Isso agora mudou. Se você não é obrigado a declarar imposto de renda por outras regras, então vale essa regra aqui para você. No final do vídeo eu vou falar quais são essas outras regras que você tem que declarar ou não. Mas em relação à renda variável, tem regras sobre salário, regras sobre bens que você tem, mas em relação à renda variável, se você comprou ativos de renda variável no ano anterior, você não precisa declarar. Lembrando, se você não é obrigado por outras questões, você não precisa declarar. E aí, o holder, o cara que segue o buy and hold, como eu, já pensa assim, beleza, show de bola, posso comprar o quanto eu quiser de ações, eu não vou vender mesmo, então eu não preciso nunca mais declarar. Não, porque aqui entram as outras regras. Quais são essas outras regras? Bom, se você recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, então sim, você vai ter que declarar. Não importa quantos ativos de renda variável você tenha, você já tem que fazer a declaração. Então, uma ação, um ativo de renda variável já vale. Entendeu isso? Vou repetir, isso aqui é uma aula, tá? Se você já é obrigado, por qualquer outro motivo, aqui eu citei o seu salário, o rendimento tributável aí superior a R$ 28.559,70, então sim, você tem que declarar todo e qualquer ativo comprado. Outra, se você tem bens ou tinha em 31 de dezembro do ano anterior, nesse caso aqui 2022, que somados dão um valor de R$ 300 mil, então sim, você já vai ter que declarar à Receita Federal e aí qualquer ativo de renda variável vai ter que ser declarado também. Isso é o somatório. Então você tem lá um carro que vale R$ 80 mil, você tem uma casa que vale R$ 200 mil e você comprou R$ 30 mil. Bom, nós temos aí 310 mil como um somatório de bens e você vai ter que fazer a declaração e, portanto, declarar os ativos de renda variável também. Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição sobre essas regras, essas leis aí, sobre quem tem que declarar ou quem não tem que declarar. Mas o assunto do vídeo aqui é sobre renda variável. Então, vamos supor que você, investidor iniciante, está investindo com pouco dinheiro, começou esse ano e você não tem essas outras obrigatoriedades. Você nem tem salário ainda, ou seu salário é menos que esse valor que eu falei, ou você não tem 300 mil em bens, beleza. Então, o que muda de fato, e aqui que é o ponto mais importante do vídeo? Agora, se você comprou ações, você não precisa, ações ou ativos de renda variável, você não precisa declarar. Então, se você só comprou e está enquadrado nessas regras, você não precisa fazer a sua declaração. Segunda regra importante, se você vendeu ações e ao longo do ano inteiro essas vendas, essas transações de venda somaram mais do que R$ 40 mil, não importando se teve lucro ou não importando se é ação ou fundo imobiliário ou outro ativo de renda variável, ETF, não importando, passou de 40 mil em venda no ano, você vai ter que fazer a declaração da mesma forma. Essa é a segunda regra. Terceira regra importante, se você teve que gerar DARF, se você fez alguma operação que já era tributada e que você já deveria pagar imposto de renda, pagar, não declarar, então você vai ter que declarar agora. Vamos dar um exemplo aqui. Se você vendeu ações com mais de R$ 20 mil em venda, no mesmo mês, obtendo lucro, essa já era uma regra que já existia, então você já era obrigado a declarar porque você tinha que fazer um DARF para pagar o imposto de renda desse lucro que você obteve. E isso continua da mesma forma, tá ok? Isso continua porque você teve que gerar um DARF, você fez uma operação que era sujeita a pagamento de imposto de renda. Outro caso, então, por exemplo, você comprou fundo imobiliário, você sabe que fundo imobiliário não tinha e continua não tendo a isenção dos R$ 20 mil por mês, então qualquer venda com fundo imobiliário que você tenha obtido lucro, você vai ter que gerar o DARF, pagar o imposto de renda e, portanto, declarar isso também. Ficou claro? Eu vou repetir aqui para você. Eu sei que você pode no vídeo gravado voltar, mas eu estou fazendo como se fosse uma aula ao vivo. Então são 3 coisas que mudaram aqui. Primeiro, se você somente comprou ações e não é obrigado a declarar por outras questões, você não precisa declarar esse ano. Ações ou outro ativo de renda variável. Quando eu falo ações, entenda ativos de renda variável na Bolsa de Valores. Se você vendeu ativos de renda variável mais de 40 mil no ano, ah, Luciano, mas eu só tenho R$ 1.000 investido. Mas eu
comprei, vendi, comprei, vendi, comprei, vendi e essas vendas deu mais que 20 mil reais. Eu nem tive lucro, não importa, você vendeu mais de 40 mil no ano, então você vai ter que declarar. Terceira, se você fez qualquer operação que já era sujeita a pagamento de imposto de renda, gerando DARF, por exemplo, uma venda de ações com mais de 20 mil no mês com lucro ou qualquer venda de fundo imobiliário com lucro. Ficou claro? Então vamos a um exemplo, tá? Você comprou 50 mil reais em ativos de renda variável em 2022, o ano passado. Você simplesmente comprou, precisa declarar? Não. Se você comprou a 50 mil reais e acabou vendendo 10 mil desses 50, precisa declarar? Não, porque não somou 40 mil. Mas se você investiu 50 mil e vendeu 20 mil em ações em um mês, mais de 20 em um mês e teve lucro, então você tem que declarar. Ficou claro? A questão está na venda e a questão está no lucro, que aí você tem que, de fato, pagar imposto de renda, como já era. Então o que melhorou? Melhorou para o pequeno investidor que não está fazendo, não está vendendo ou não está vendendo acima de 40 mil, ou vendeu e não teve lucro, né? Abaixo de 40 mil, então essas são as situações que você não precisa declarar. Isso favorece para você que está começando, que tem pouco dinheiro investido, que nem fez muitas transações ainda, você não vai precisar declarar. E para ficar bem claro sobre isso que eu falei, sobre os outros motivos, aquele dos 300 mil em bens, ou de R$ 28.559,70, você já tem que fazer declaração, então não existe meia declaração. Ok? Não existe mais ou menos declaração. Se você tem que declarar por algum motivo, você tem que declarar tudo que tem. Todo e qualquer bem, inclusive uma ação. Ah, comprei um fundo imobiliário, o MXRF que custa R$10. Não importa. Se você já tinha que declarar, você tem que declarar essa uma unidade do fundo imobiliário MXRF. Lembrando para você também que a temporada de declaração começa em 15 de março e vai até 31 de maio. Antigamente era março e abril, agora é 15 de março a 31 de maio. Não deixe para a última hora, tá bem? Mais dois recadinhos para você importantes. Primeiro, você pode já fazendo a sua declaração, mesmo que não seja obrigatório, para você ir aprendendo. Ah, Luciano, eu sou brasileiro, eu só faço quando é obrigado mesmo. Tudo bem, mas você já pode ir aprendendo enquanto você tem pouco. Depois, quando você tiver bastante, você corre menos risco de errar, já que você já treinou. E a segunda dica que eu dou é, muita gente que me pergunta, Luciano, como que faz a declaração na prática e tal, como que eu lanço ali no programa da Receita Federal, cada ativo, cada dividendo, cada renda variável. Olha, gente, eu sempre falo assim, ó, você pode aprender, inclusive nós temos um módulo bônus no nosso curso que ensina na prática como lançar no programa da Receita Federal, mas você não precisa fazer isso, você pode pagar hoje, eu considero um valor baixo, tem aí em torno de 150, 200, 250, 300 reais aí, que eu vejo os contadores cobrando para declarar, então eu penso que é uma coisa que não vale a pena, se você não tem esse dinheiro, ok, mas se você não tem esse dinheiro, também né? Você tem que aumentar a sua renda aí porque você quer investir, quer aumentar seu patrimônio. Então, fica a dica aí de você pagar. Não tenho convênio com nenhum contador aqui, tá? A questão é só porque eu tô falando que vale mais a pena em questão de tempo versus dinheiro. E agora eu quero saber de você. Mudou para você? Você começou a investir esse ano, você só comprou, você não vendeu acima de 40 mil, você é um investidor iniciante. Conta aqui para mim, qual é a sua situação? Eu quero ver se essa nova medida da Receita Federal atingiu especialmente você. Eu quero conhecer o tipo de investidor que está me seguindo aqui. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você? Ficou bem explicado? Comenta aqui pra mim também se você gostou da forma que eu expliquei aqui, porque é um assunto difícil, a gente tem que tornar simples. Então já dá o like se você gostou, encaminha pro seu amigo, seu parente, seu colega de trabalho que tá apavorado. Gente, não deixem de investir na Bolsa de Valores por conta de declaração de imposto de renda. Não deixe de investir em qualquer lugar, porque declaração de imposto de renda faz parte. Se você vai pagar imposto de renda é porque você ganhou dinheiro e ganhar dinheiro e ter lucro é bom. Beleza? Invista, seja inteligente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!